Fala pessoal, aqui é Bernardo Lopes e hoje eu quero trazer para vocês essa história de One Punch Man em que o Saitama quase foi preso e ao mesmo tempo salvou o departamento de polícia. Mas antes eu preciso muito do like de vocês. Eu quero trazer para vocês mais vídeos de histórias completas, tanto de One Punch Man como também da Marvel ou da DC. E para isso, eu preciso muito contar com o seu like e com a sua inscrição. Dito isso, bora para a história. Essa história começa logo depois do Saitama derrotar o Boros. Num dia calmo, Saitama está andando pela rua da cidade Z, que é a cidade onde ele mora, quando ele é abordado por dois policiais. Um desses policiais pergunta para o Saitama o que ele está fazendo ali, andando sozinho na rua, e isso porque eles estão investigando um caso. Saitama explica que ele é um herói e que mora na cidade Z, e por conta disso, ele é encaminhado para a delegacia de polícia. Chegando na delegacia, ele começa a conversar com o delegado de polícia da cidade Z, e o delegado mostra um retrato falado de um criminoso que, há alguns dias atrás, havia atacado um policial. Enquanto eles conversam, o delegado oferece para o Saitama uma xícara de chá, mas percebe que o Saitama tem sangue na mão. Isso faz com que o delegado desconfie dele e pergunta por que o Saitama está com sangue na mão. O Saitama explica que isso é sangue de um monstro. E ele também diz que isso aconteceu porque ele é um herói e o papel de um herói é exatamente matar monstros. Isso faz com que o delegado comece a trocar de assunto. Ele começa a questionar os atos da associação de heróis, começa a falar com o Saitama que um herói que não é popular é como se fosse um trabalho de meio período, entre outras coisas. Mas o ponto mais importante dessa conversa é que o delegado começa a questionar a atitude da associação de heróis, porque de uma forma ou de outra, os heróis prejudicam a polícia. De um modo geral, o delegado tenta dizer que os heróis não são necessários, já que existe a polícia para proteger as pessoas. No entanto, pelo fato dos policiais não usarem roupas legais e nem terem armas modernas e nem superpoderes, isso faz com que eles acabem sendo apenas mais uma pessoa em meio à multidão e não recebam o destaque que merecem. Ele completa dizendo que monstros ou coisas desse tipo podem ser simplesmente eliminados com armas, mas o Saitama rebate isso dizendo que é para ele dizer isso para os monstros, não para ele. A cena corta para dentro da base da Associação de Heróis que fica na cidade Z, onde nós somos apresentados ao McCoy, que é o segundo chefe de operações da Associação de Heróis. Um dos membros da Associação de Heróis diz que está havendo um aumento dos relatórios de algo semelhante a um monstro na cidade Z, e que é o quarto relatório sobre isso. O McCoy diz que já está sabendo sobre isso e que alguns policiais vêm sendo vítimas desse tal monstro. Mas, ao que parece, ele já tinha previsões de que esses ataques poderiam acontecer. De volta à delegacia, o delegado oferece para o Saitama um prato de katsudon, que é um prato típico japonês. E é claro, o Saitama aceita, afinal, almoço de graça, não é verdade? Até eu aceitaria. O delegado pergunta ao Saitama por que ele se tornou um herói, mas o Saitama diz que ele só se tornou herói porque achou que isso seria legal. Então o delegado pergunta se ser um policial não é legal também. Afinal, a polícia cuida do tráfego, de delinquentes juvenis, da preservação e segurança da ordem pública, e completa dizendo que sem a polícia, a sociedade pararia de funcionar. Só que mesmo tendo todo esse trabalho, a polícia não recebe o destaque que merece, exatamente porque a Associação de Heróis rouba todo esse destaque para eles.
Então, o delegado explica que alguns dias atrás, um homem que se tornou policial depois de ter falhado em se tornar um herói, foi atacado por um criminoso e teve todos os seus ossos quebrados. Ele não teve nem chance de chamar uma viatura. As suas últimas palavras foram: "Tenha cuidado, oficial Kuma", que é o nome desse delegado. No entanto, enquanto o Saitama e o delegado conversam, um entregador de comida chega na delegacia para entregar exatamente o que o delegado pediu. No entanto, os policiais percebem que tem alguma coisa estranha, porque na verdade a comida do delegado já havia chegado. Então é revelado que esse entregador na verdade é um monstro, e mais do que um monstro, ele é um monstro que no passado foi um humano. Esse monstro conta que ele está tentando se vingar de todo e qualquer policial, porque no passado ele foi preso por posse de drogas. E por conta dessa prisão, ele perdeu toda a sua família, amigos e emprego. E por isso ele voltou para se vingar. Esse monstro começa a tocar o terror dentro da delegacia. Os policiais, de forma valente, tentam enfrentá-lo com suas armas de fogo. Porém, nenhuma delas surte efeito nesse monstro. Um dos policiais chama o delegado Kuma para avisar o que está acontecendo. Nenhum policial consegue oferecer qualquer resistência. Então, o delegado Kuma aciona a Associação de Heróis. Quem atende o telefone é o McCoy, e ele ouve o delegado dizendo que a delegacia está sendo atacada por um monstro. Porém, o McCoy parece não ligar para isso. O delegado pede para que o McCoy envie os heróis para que eles possam salvar os policiais. Porém, o McCoy começa a fazer chantagens com o delegado. Ele pede para que o delegado implore por ajuda. Porém, no momento em que ele está prestes a implorar, o Saitama pega o telefone da mão do delegado e quebra o telefone. O Saitama diz para ele que nem os heróis e nem os policiais fazem o seu trabalho por alguém dizer que implora, e que provavelmente o homem que estava do outro lado do telefone não era um herói, mas que ele sim é um herói e que irá ajudar a polícia. E ele está fazendo isso basicamente como forma de agradecimento por ele ter pago um almoço para ele. Do lado de fora da delegacia, vários heróis aparecem, inclusive dizendo que a Associação de Heróis está oferecendo pontos extra para essa missão, ao mesmo tempo em que toda a mídia foi chamada. A ideia do McCoy é fazer com que essa informação vaze na mídia para que a polícia seja desvalorizada e assim a população passe a confiar mais na Associação de Heróis do que na polícia. Porém, um policial sai da delegacia carregando o cadáver do monstro, mostrando que um policial derrotou esse monstro. E assim, é essa a notícia que é espalhada. Os noticiários divulgam que não foram os heróis, mas sim um valente policial que conseguiu dominar e eliminar aquele monstro. Porém, a história mostra que o homem por trás do uniforme de polícia é ninguém menos do que o Saitama. No final, os outros policiais perguntam aonde que o Saitama tá, porém, ele já desapareceu. E eles sequer sabem o paradeiro do Saitama, afinal, nem perguntaram o nome dele. Na verdade, o Saitama acabou dando uma lição em todo mundo ali. E essa lição é de que um verdadeiro herói não precisa de status para ser um herói. Ele não precisa de fama, ele não precisa sequer que as pessoas saibam o nome dele. Ele apenas é um herói pelos atos heróicos que ele pratica. Essa história, embora ela seja muito simples, ela é muito reveladora e ela é muito incrível. Só o fato do McCoy estar dizendo que ele tinha previsões do que poderia acontecer na delegacia já meio que entrega que ele planejou isso. E eu tenho aqui algumas pistas que podem entregar isso. Por exemplo, na história é mostrada que o homem que se transformou em monstro, ele foi parado pela polícia não pela posse de drogas em si, mas porque ele estava dirigindo de forma instável. Então, será que não foi o próprio McCoy ou a Associação de Heróis que colocou drogas no carro dele? O McCoy aparentemente tinha tudo isso planejado com o objetivo de desmoralizar a polícia.
Mas por sorte, quem estava na delegacia naquele momento era exatamente o maior herói da Associação de Heróis, o Saitama, que foi reconhecido como um grande herói por um homem que, até aquele momento, não acreditava no heroísmo como uma forma de proteção da população. E essa, para mim, é mais uma daquelas histórias que provam que o Saitama, ao contrário do que ele mesmo diz, não é herói por diversão. Ele é herói de verdade, por convicção. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço por favor que vocês se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos ainda e mandem o like para ajudar a gente a turbinar esses vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço para vocês e falou!